Soterarte convida. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que daí passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora nem o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer: ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo, de malicuia. De uma coisa fique certa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar. Pois é, e a porta aqui do Soterarte Convida está aberta para esses dois talentos que estão aqui do meu lado. Essa voz maravilhosa, com esse sotaque aí, é de Ari Persiano. Bem-vindo, Ari. Sotaque do Matuto. Sotaque do Matuto, gente. Bem-vindo, viu? E essa composição agradeço. lindíssima, uma das músicas mais belas da MPB, eu acho. A Cioli Neto, né? Que nos deixou, né? Mas era gênio mesmo. Tem uma música dele que ele diz: não tenho culpa, tenho culpa porque não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Palmira Heine, essa escritora que hoje de literatura infantil, não só isso, mas também literatura infantil. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por esse convite, pela parceria maravilhosa, e é tudo de bom, né? Literatura, né? E música. Sim, já começamos com boa música. Já começamos assim, uma nota 1000. Que bom. Bom, eu quero saber dos meus convidados como é que tudo começou, esse encontro de vocês com a arte. Ari, como é que você se descobriu, cantor, compositor? Olha, a minha família toda é do interior, né, da roça mesmo. Meu bisavô era criador de ovelha, daqueles que tem um bigodão, aqueles coronel de engenho que tem um bigodão assim, mas era uma boa pessoa. Você não é baiano? Não, eu sou de Alagoas. Alagoas, então do interior de Alagoas. Tem uns conterrâneos aí que eu não, mas eu sou de Alagoas, de Maceió. E a arte, como foi encontrar, arte feira. Eu sou um rato de feira. Se eu for fazer alguma coisa em Pernambuco, Caruaru, alguma coisa, Alagoas, eu vou pra feira. Aí pronto, eu vou pra feira pra comer as coisas da feira e pra comprar alguma coisa. Com farinha e banana. Aí, esse foi o começo. Foi o cordel, foram os vinis, né, da época de... A gente não é dessa época não, né? Vinil, não. Pronto, a gente já é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pronto, foi por aí. A arte, Mambembe, e os encontros com o teatro, né, que eu sempre, na minha família, tinha sempre, eu sou o caçula da família, os mais velhos já estudavam, tinha os grêmios estudantis, não sei se hoje ainda cultuam, mas tinha umas peças, eu ia olhar, tinha alguém tocando sempre, eu ouvia em casa, meu pai comprou aquelas vitrolas Philips, aquelas automáticas que você botava um disco, botava em cima, ele caía sozinho. O bracinho ia sozinho, assim? Pronto. Começou daí. Falar. Tá certo. Ouvi falar. Pronto, e a primeira televisão preto e branco que chegou, a gente na época só pegava um canal, tinha 13 canais no celular, Meu irmão subia na antena com dois bombril, vai pra esquerda, pra direita, pegou dessa que pegou, a gente assistia. Aí pegava um canal de Pernambuco, que era Tupi, gerado da Tupi do Rio, a gente pegava. Na época não tinha, né? Uma emissora local. E assistia, não sei se é do teu tempo, Topo Gil. Eu não vou nem comentar. Tom e Jerry não é do seu tempo. Não, deixa quieto. Agora você falou aí de feira e tal. Como o Nordeste, principalmente o interior, é rico, né, em cultura, em culinária, né, Ari? Dá tempo de só contar uma coisinha? Conte. Olha, eu fui fazer um show em Itabaiana, isso é excelente. Aí tem o empresário lá, muito meu amigo, desde as épocas das Antrola. E eu fui na casa do seu Zé dos Couros, um cara famoso que faz cela, não sei o quê.
O seu Zé dos Couros, na época, ele tinha 72 anos. Rapaz fininho. E eu fui para o alpendre, né, da casa dele, para conversar com ele e o empresário seu Zé dos Couros. E ele estava fazendo um cinto para um vaqueiro, para o vaqueiro colocar Porque assim, tem a sela comum, a capoeirinha, e tem a sela que você segura, que é a sela de montaria de pasto, né? Você pode arrumar uma corda, você não cai, o boi puxa, você não cai. E ele estava fazendo justamente essa corda para o cara. Ele ficou conversando comigo acocorado, fazendo 40 minutos. Aí eu sentado no banco e o empresário também, ele acocorado. Meu Deus do céu, se eu passar 5 minutos eu não levanto mais. Agora, fuma desde os 13 anos de idade, aquele pacaiozinho do próprio fabricamento. O cara tem a faquinha e tem um rolo que ele, a minha avó fazia, e enrola, lambe a seda e pá, fuma desde os 13 anos, 72 anos. À noite, o jantar, a gente foi comer, eles cozinham a lenha. Aí fui jantar. Cuscuz, batata, não sei o que, almoço, o jantar dele era feijão, arroz, calabresa, não sei o que, toda noite ele come isso. Diga aí, e a gente come fitness. Não, porque não pode. Fininho. Né? Pronto. Entendeu? Eu não lembro nem porque eu disse essa conversa. Foi um caos. Foi um caos. Um caos. Deixa eu saber agora aqui de Palmira. Palmira, me conte aí como é que você começou na arte de escrever. Então, na verdade, quando eu era ainda criança, né, meu pai gostava muito de fazer sarau de poesia, recital, né, e aí eu ficava lá no meio, pequenininha, meu Deus, também eu quero recitar, e não conseguia decorar os poemas, aí ficava triste, né, achando que meu pai ia deixar de gostar de mim porque eu não conseguia recitar os poemas, e aí eu tive muita convivência, então, principalmente pela parte do meu pai, com essa questão de recital de poesia, né? Meu pai era super fã de Castro Alves, então ele sabia alguns poemas de cor, né? E eu ficava assim maravilhada. E foi passando o tempo, eu entrei na universidade e aí começaram a vir histórias, né? Uma das primeiras histórias infantis que vieram surgiram assim para mim foi uma história que se chama O Pontinho Desapontado, que era a história de um ponto final que não queria mais terminar as coisas. E aí, a partir dali, eu comecei a ver como era legal levar isso para as crianças, né? E como era, além de ser legal, como era importante, porque a criança é o cidadão de amanhã, né? Então a gente está cultivando ali uma semente muito importante. E aí comecei... Quando foi seu primeiro livro infantil? Meu primeiro livro, eu ainda estava na faculdade, tem muito tempo, né? Eu sou formada em História, Sociologia, Letras. História também, né? Então eu sou assim, tenho 3 formações, mas em 1998 veio a primeira história infantil. Naquela época ainda era difícil publicar, então assim, era um livro mais modesto, as ilustrações eram em preto e branco, porque tinha uma questão editorial muito complicada, né? Hoje em dia não, você tem muito mais facilidade de publicar, de ter acesso a ilustradores, né? Que naquela época era bem difícil, mas assim, eu consegui essa primeira publicação e foi muito boa. Porque foi seu primeiro filhinho. Foi meu primeiro filhinho, né? E as escolas gostaram, né? Depois eu reeditei o livro de outra forma, né? Muito mais bonito. Mas ali foi, digamos assim, a primeira sementinha. De lá pra cá são quantos? De lá pra cá são 17 livros. Todos infantis? Infantis, e tenho 4 também para adultos. Mas assim, o meu sua paixão. A minha paixão, o meu forte, o que eu gosto mesmo, são os livros para crianças. Ari, por exemplo, na escola, quando você estudava, você tinha incentivo da leitura? Porque muitas escolas... Tinha. E outra coisa, é um sacerdócio, né? É muito bom, né? Você veio com essa missão, né, de cuidar das crianças, isso é um sacerdócio. Na verdade, eu acredito muito assim que é um chamado no sentido de que a literatura, a arte lhe chama, né? Uma vez eu vi a entrevista de Alceu Valença, ele dizendo assim, na verdade, eu não sou cantor, né? Eu não procurei a música, foi a música que me procurou, né? Ele dizendo assim, não sou só cantor. Na verdade, é a música que me procura, a música é que me faz, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, a arte, né? A cultura nos chama. Em algum momento, a gente tem que atender esse chamado, né? E aí tem que realmente colocar, dar vida às coisas que a gente vai criando, né? Que a gente vai construindo. Isso, e eu tenho um lado forte, que é o lado espiritual. Sem religião, sem nada, assim, dizendo assim, a espiritualidade é por um todo, né? Essa missão que eu falei. Sim. É uma coisa que você vem com ela, né? Uma coisa espiritual. E a música, você também tem a missão, né? A música... Você nasceu para isso, ela te escolheu. Eu, quando era menino,
O primeiro violão que chegou na minha casa foi para minha irmã mais velha, porque na época era lindo, né, uma mulher tocar um instrumento. Como era muito difícil o piano, para você comprar muito caro, o violão era mais acessível. Aí tinha uma professora e o meu pai levava ela com o violão e eu ia também, eu era pequenininho. Eu ia, ficava sentado e todo dia a minha irmã, a lição era... Não saía disso, eu ficava já injuriado. Rapaz, você não aprendeu nada, eu queria que eu tomasse aula. Aí depois ela desistiu, aí eu herdei. Pronto. Aí na época, assim, dizia assim, meu pai, eu quero aprender um instrumento, eu não quero filho vagabundo. Aí eu dizia na minha cabeça, eu quero ser vagabundo. Não tem jeito, né? Puxa você. Aí uns que já tocavam, eu andava com o violão na minha irmã sem saber nada, só enrolando. E dizia, bicho, me diz alguma coisa. Ah, não vou ensinar você não, não, vai estudar. Não, eu quero estudar música. Aí não tinha esse que lance... a arte nunca foi vista, né, como profissão. Pronto, assistia para o menino, esse menino tem dom de arte, então eu vou colocar ele, vai estudar o normal, né, e vai estudar arte. É como se um pai tem um menino que tem o dom de dança, mas não quero meu filho boiola, que isso é uma coisa terrível. E o menino tem uma tendência para ser um bom dançarino, um bom ator, sei lá. Então, assim, você tem uns caminhos, né, que lhe puxam. Eu acho que eu deveria ter feito as duas coisas. Eu tinha vontade de fazer psicologia, mas eu fui tecladista de trio muitos anos, tecladista de baile, de banda de baile e tudo, então não dava. Naquelas bandas baile? Eu viajei em Kombi, você imagine. Todo o material dentro da Kombi, os músicos, o empresário e o motorista dentro da Kombi. E não tinha ar-condicionado, você pegava os interiores, aquelas estradas de barro. Muita poeira. Aí fecha por causa da poeira, o calor, abre por causa do calor. Pronto, é isso aí. Dormir A grande escola, eu acho que foi, né? Dormir naquelas pensões de interior, na Dona Maria que faz comida. Tem a pensão da Dona Maria que faz comida. Todo mundo ia para lá, a banda toda, para fazer o evento à noite, ficávamos nesses. E o transporte era esse. Na época de baile que tinham assim, você tinha que colocar dentro do repertório tudo. Sim, inclusive música internacional. Tudo era isso. Aí você tocava samba, tinha parte do forró, música lenta, que era o mais esperado, né? Aqueles casais, né? Para dar uma raladinha na fivela. E assim, você tinha que saber tocar, porque você copiava e não tinha recurso. Hoje você pode fazer colocar todo instrumental num pendrive, botar no computador e você dubla. Antigamente não. Eu lembro que a gente comprou na época, a banda, né, na época, comprou uma câmara de eco. Não era digital, eram uns rolos de fita com 4 cabeçotes. Um gravava e outros repetiam. Você fazia Aí a gente pegava na mesa de som, aqueles monstros, hoje a mesinha digital desse tamanho, a mesmo monte de fio, e colocou a câmera de eco em cima, interior. Aí, na época foi aquela música do Estoura, do Kid de Abelha, Eu tinha um sintetizador do Moog americano que fazia idêntico. Rapaz, não tem aquela turma de matuto que fica do lado de fora assim, só olhando para ver se a banda é boa mesmo, não tem aqueles caras assim, com um chapéu aqui e um palito aqui, né? Aí fui pro dono do baile, chegou, rapaz, esses caras estão dublando. Olha a fita ali, não coisa. Veio o prefeito, o delegado, tudo, a gente teve que parar. Aí, devagar, o baterista, aí aumentando, Pra provar que não era dublado. Aí, não, toca mesmo. Qual o teu do baile? Toca a festa, pronto, é isso aí. E vários. Eu vim daquela época até hoje, eu sei de tudo, passei por todas as histórias. Em cima de trio, dentro de estúdio. Assim, peguei o começo, né, de tudo, aí passou para os anos 80, a música modificou muito, porque era bossa nova, basicamente bossa nova, porque eu tinha um repertório de bossa nova, adoro bossa nova, que é o nosso rock and roll que foi esquecido. Aí depois modificou, vieram os americanos com aqueles, opa, vamos emburrecer, aí entrou, meu amor, vem fazer glu-glu, muito amor, e ele dá um depoimento sobre isso, que os caras convidaram ele para cantar, ele não quer, não canta, você vai cantar. Então, pronto, aí a gente pegou também, o axé veio primeiro, Luiz Caldas
É muito bom. Não, Lúcio Caldas E ele veio, eu tiro o chapéu, ele incomparável, veio. Pronto, Muito ele veio, deu estrutura. instrumentista. Maravilhoso. Ele deu estrutura, Luiz deu estrutura, aí todos seguiram. Aí veio muita coisa boa, Banamel, que eu gosto muito bom, e Daniela. Eu acho que a década de 80 foi um divisor de águas na Pronto, música, né? pronto. Dali veio Dali, 85, com o Negro do Cabelo Duro, veio, aí entraram, incorporaram, aí depois não sustentaram. Emanuel Gugel, tô falando muito não. Não, pode falar. Emanuel Gugel do Ceará, visionário, chegou no estúdio, aí tinha uma banda tocando de forró, ele chegou pro cara e disse, bicho, o que é que a gente faz para estourar uma banda de forró? Ele contrata uns compositores bons, comerciais, faça um coisa aí e lance numa rádio boa. Pronto. Pegou os compositores pernambucanos e fez tudo, coisa de você gravar mesmo. Fez a Suzunçat na época, comprou vários canais da Suzunçat, estourou. Aí veio o forró eletrônico, magníficos, Cavalo de Aço, Caviar com Rapadura, aí entrou todo mundo. Pô, depois começou a baixar, entrou o balacobaco do do Tchan, aí entraram um monte de coisa do Tchan e o pagode foi forte, 93, pronto, aí entrou o pagode vendendo assim 3 milhões de discos, que nem a Xuxa vendia mais, nem Roberto Carlos vendia mais, os pagodes começaram a vender, eu peguei essa época. Aí depois o pagode decaiu, aí se uniram os sertanejos. Compraram uma dupla sertaneja de Goiás, comprou tudo, entraram, porque você sabe que não adianta, você tem que investir. Investiram pesado, pegaram muitas meninas, inclusive a Marília Mendonça, né, muito boa, eu gosto muito dela. Infelizmente não cumpriu o papel dela e nos deixou, mas foi dessa forma. Ela é muito boa compositora, uma dupla gravou, estourou, o cara disse, eu quero essa menina, pegou e fez. Então, são sazonais, né? São coisas cíclicas, né? Que você vem, aí depois, não que o axé não deixou, não que o forró não deixou. Eu acho que os sertanejos, eles eram mais unidos, são mais unidos. Foi como se um O que não aconteceu aqui, bem. eu acho que é isso também que... Eu tô errada? Não aconteceu no axé, Não sei se, é isso. né? Axé O axé não plantou, não fincou a bandeira. Como Assim, eles são lá, e eles são até hoje... Você não cada entra, vez como mais a Elba fortes. Ramalho disse, muitos sertanejos vêm aqui e tocam no nosso São João, como o cara de Agora vai Campina lá, Grande, toca lá. não entra em Barretos. Você não entra. O São João de Campina Grande foi vendido. O prefeito de Campina Grande vendeu para uma firma do Sul. Aí houve um caso com o Flávio José. O Flávio José é um monstro mundial. E ele tocando, o produtor chegou e disse, o seu show de 1h30, você só vai fazer uma porque um menino estourado, não sei o nome dele, ele vai ter que tocar logo porque ele vai viajar. Pô, cara. É um desrespeito, Entendeu? até pela história, né? Eu não lembro do nome do rapaz. Tem um desses aí que surgiram aí durante a pandemia. Pronto. E acontece isso, com essa falta de respeito. Os prefeitos não contratam. Teve uma época que os grandes do forró não podiam mais cantar em Caruaru, que é um absurdo. Aí vinham sertanejos. Esse é o problema. Palmira, como é que está o mercado hoje da literatura infantil? Então, a literatura infantil baiana, ela tem crescido muito. Nós temos tido muitos autores baianos que têm escrito muitos livros de qualidade. Então, tem também um movimento de coletivos, né, de autores juntos, porque assim como na música, né, na literatura, a gente também tem um problema que é em relação ao financiamento disso tudo, né? Porque tem que ter dinheiro para poder... Você produzir um livro não é uma coisa barata. E um livro infantil, mais ainda, porque um livro infantil requer ilustração, né, requer um projeto gráfico, uma impressão de qualidade, porque a criança vai folhear o livro, então você precisa ter uma impressão de qualidade para que a criança possa ter acesso, folhear o livro. Então não é um produto barato, né? E muitas vezes os escritores não têm esse incentivo de patrocínio, né, de financiamento. Os editais muitas vezes são muito complicados, exigem uma imensidão de documentos, muita burocracia, então muita gente termina ficando de fora. Mas assim, uma coisa muito interessante é que a produção literária baiana
para crianças tem crescido bastante, né? Então a gente tem muitos autores, inclusive autores mirins também. A gente tem alguns autores mirins que estão escrevendo para crianças e autores adultos que estão escrevendo para crianças, né? Então eu acho que essa efervescência que a gente está vendo agora, com o surgimento de coletivos, isso vai render bons frutos, né? Porque é preciso que as pessoas conheçam a literatura produzida na Bahia, né? Porque muitas vezes as crianças conhecem, de quem é esse livro? Quem escreveu esse livro? As grandes as fábulas conhecidas, mas que não são brasileiras, né? Exato, mas você tem uma produção baiana, você pode conhecer o autor, né? Você pode ter acesso ao autor, você pode estar perto. Então isso também termina sendo um incentivo para a própria criança, né? Para que ele saiba, olha, tem um autor, uma pessoa que escreve, você também, quem sabe, um dia pode escrever, né? Então isso tem que ver muito nas bienais, né? Muito nas bienais. E agora a gente vai ter os a leitores Bienal da têm Bahia. a possibilidade de encontrar com os autores, né? Verdade. E tá perto de... E assim, tem tido um movimento também das escolas convidarem os autores baianos para irem às escolas, né? E a gente tem um movimento de contação de história para a criança, e a contação de história... Que é uma outra arte também, é né? uma Você outra contar a arte. história, interpretar os personagens. Muito. Né? Porque Acho ótimo. contar não é a mesma coisa que ler, né? Exatamente. Tem toda uma arte para você contar a história. Para você contar a história, você tem que saber a história antes, né? E aí tem que ter também coisas teatrais. Você vai fazer a voz do personagem, né? Você vai virar o lobo, vai virar Chapeuzinho, vai virar... Então, a criança se envolve com aquilo. E eu faço contação de história dos meus livros, mas a contação de história tem um objetivo que é atrair a criança para a leitura. Né? Não é a contação de história somente, mas ela tem um objetivo de fazer a criança ter interesse no livro, né? Dela ir lá, pegar o livro para ler. E isso tem dado muito resultado, porque as crianças ficam encantadas, depois querem ver o livro, depois querem ler o livro. E a gente vai nesse processo, né? Fomentando aí a literatura, a leitura. Formando os futuros leitores. Exatamente. Com música, e na volta a gente vai mostrar aqui os livros de Palmira Heine. Isso. Vamos lá? Eu tô com uma abelhinha que não queria ficar na cozinha, vou entrar no protesto dela. A borboletinha. A borboletinha. Não quis, mas porque tem aquela musiquinha, borboletinha tá na cozinha, não tá não. Borboletinha tá onde ela quiser estar. Exatamente. Existe musa que será que se distingue, pois quando tu me desse a rosa pequenina, sei que és um homem lindo e se acaso assina, do menino infeliz por si não nos ilumina, pois quando turva se a lágrima nordestina, apenas a matéria viva era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina e Teresina. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, um vestido bem cintado não quer mais vestir timão. Ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha doentada, não come, não estuda, não dorme, não quer mais nada. Ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar. Ari, você cantou músicas bem conhecidas, mas você também é compositor, né? Desde muito tempo. E tive sorte de algumas eu já dentro do circuito abrir as portas, porque é muito difícil, né? Quem chega lá e não dá, isso é notório mesmo, não dá chance. São vários que não dão e poucos que dão. E, assim, o ano não, antes da pandemia, eu já vinha conversando com o Flávio José, né? Que eu gosto muito dele, a gente tá sempre batendo um papo. E eu dizia, Flávio, rapaz, vamos gravar uma, que ele gravou a música, que é Casa de Tapera. Ele tinha gravado nos 15 anos dele. Eu estava em casa, eu morava em Maceió ainda. Eu estava em casa, ele ligou e disse, ô poeta, eu digo, ei, quem é? Eu disse, quem é que ele chama de poeta? Eu do Flávio, é isso mesmo. Aí, poeta, gravei nos 15 anos. Aí eu, pô, pra mim, jóia, Flávio José gravou nos 15 anos. Aí passou o tempo. Aí depois eu disse, Flávio, vamos gravar um clipe? Ele disse, olha, negão, pra mim é difícil, porque
eu já estou muito cansado, tenho rodado muito. Eu disse, não, eu vou a Paraíba, porque ele mora em Monteiro. E conciliou do meu amigo Isaac, que é o batera da Magníficos, ter o estúdio lá em Monteiro. O estúdio, tudo tem que, quando dá, tem que ser, né? O estúdio aqui, na esquina, passa 2 esquinas na casa do Flávio José. Eu digo, bicho, eu faço o seguinte, eu vou, na semana que você disser assim, mande o playback, aí eu mandei um playback, ele fez a voz dele, e eu fiz a minha aqui em Salvador. Aí levei a minha e ele já tinha dele no estúdio. Eu saí daqui de Salvador 7 horas da manhã, cheguei em Monteiro 7 horas da noite, dirigindo. Aí, morto, comi uma pizza, não consegui falar com ele, que ele estava num casamento. E o Isaac tinha viajado para tocar, só chegava no outro dia de manhã para fazer esse clipe. Fui para a pousada. No outro dia, ele é tão generoso que eu tomei café da manhã, quando cheguei no estúdio ele já estava lá. E já com a sanfona já aberta. É uma generosidade, o cara que é um monstro daquele. Aí eu digo, já chegou, ele estava esperando você. Eu estava ensaiando para não errar. Olha só. Aí eu digo, bicho. E eu tenho as passagens dessa gravação. E ele fez comigo, muito generoso. Outra coisa, a gente gravou 4 vezes. Aí ele dizia, não, rapaz, vamos gravar mais 2 para ter mais material. Repara, né? Aí tem uma parte da música que ele canta uma frase, uma rima que parece com outra rima, mas não é a palavra. Aí ele parou e fez, eita, meu irmão, e agora? Eu digo, bicho, cante, o negócio é você cantar. Pode falar em cadeira, tijolo, que era você no clipe. Que é Casa de Tapera, que eu fiz para ele mesmo, que ele estava passando, esse momento da música foi o momento que ele estava passando. Por isso, quando ele pegou, ele já gravou logo. Que tem algumas coisas assim, né, que você já pega, eita, essa é minha. Foi uma história que eu vivi, e essa foi, para mim, encaixou. Morava numa casa de Itapera e o coração à espera de um grande amor. A rede na varanda tão singela foi que minha moça bela se apaixonou. E eu, apaixonado sem segredo, vi a vida num lajedo se derramar. Quando ela se engraçou com o sujeito e eu arrumando jeito pra não chorar. Sou um matuto de pouca leitura, vivendo à procura de um bem-querer. E o amor quando se mistura, ninguém mais segura, sofre sem querer. E como lado mais carente, eu olho pra frente e peço pra Deus um alguém pra amar como eu, pra amar, só amar e também entregar a minha vida, a minha vida. E quem é você pra vir beber toda a minha água, secar a fonte e me encher de mágoa? Quando diz que ama, deixa nesse rosto outra cicatriz. Ainda querendo voltar, vem me pedindo calma, como se eu não tivesse alma, não amasse, não pudesse ser feliz. E quem é você pra vir beber toda a minha água, secar a fonte e me encher de mágoa? Quando diz que ama, deixa nesse rosto outra cicatriz. Ainda querendo voltar, vem me pedindo calma, como se eu não tivesse alma, não amasse, não pudesse ser feliz, ser feliz. Poesia foi pra ele, né? Parabéns. Foi um momento que ele estava separando, pai, eu fiz pra ele, pensei e fiz pra ele. Aí ele... E é sucesso. Palmira, bora falar um pouquinho dos seus livros. O interessante é que os livros têm sempre a realidade nossa, né? Chapeuzinho no Pelô, tudo envolvendo Salvador. Me conte aí. Isso, então aqui, Chapeuzinho no Pelô, né? Na verdade, a ideia que eu tive de fazer essas releituras veio do comentário de uma criança, né? Uma criança numa feira literária chegou para mim e falou assim, você é escritora? Eu falei, sou. Ela falou, olha, eu quero fazer uma reclamação. Tem um monte de livro aqui, mas não tem nenhum livro que fale da minha cidade e da minha realidade. E assim, a criança estava super certa. E eu fui para casa matutando com aquilo, né? Eu disse, eu tenho que trazer alguma coisa, porque isso é representatividade, a criança se sente parte também, né? E aí eu tive a ideia de fazer a primeira releitura, que é esta aqui, Chapeuzinho no Pelô,
né? É a releitura da história de Chapeuzinho Vermelho. Ela vem para Salvador, vem com o lobo, vem com a vovozinha, né? E aqui o lobo termina descobrindo que é muito mais gostoso comer comida baiana do que devorar criancinhas, que né? ótimo. O E lobo aí, comeu acarajé. come acarajé, come toda a comida baiana, né? Muqueca, feijoada, meu Deus. Esse lobo aqui viveu maravilhas. E aí, quando as crianças veem este livro, elas se sentem representadas, porque eu trago aqui a capoeira, né? Que a Chapeuzinho vai conhecendo elementos da nossa cultura. Trago as bandas de percussão, uma delas, por exemplo, quando eu vou contar a história que eu menciono, que é a banda de Daque, Chapeuzinho dançou, né? E assim por diante. Então, eu vou trazendo, além dos lugares, né? Eu vou trazendo elementos da nossa cultura. E no ano passado eu lancei essa outra releitura, que é A Cigarra e a Formiga, uma aventura em Salvador, que é a releitura da fábula da cigarra e da formiga, né? E aqui eu também trago a cigarra para Salvador, ela vai viver no Parque da Cidade, né? E vai virar uma cantora super famosa. No final vai ser convidada para cantar com a borboletinha super, Bebete Zagalo, né? Bebete Zagalo. Vai se preparar, ela vai conhecendo o grilo cantor, o baitano feloso, né? Então eu vou trazendo nomes, homenagens a personagens da música baiana, né? E mostrando também que, na verdade, a arte não é preguiça, porque uma das coisas que a gente tem na fábula original é que a cigarra, ela era considerada preguiçosa porque só queria chamada de cantar. preguiçosa porque queria saber de cantar, né? E aí, além de reverter essa ideia, né, eu trago também a representatividade cultural, trago elementos da música baiana para que a criança se sinta representada, né? Então eu faço isso de maneira lúdica, não de maneira direta, para que a criança brinque, sorria e aprenda, né? Por isso que eu digo que os livros, eles são para divertir e fazer pensar também, né? E tem outros também, por exemplo, a questão do meio ambiente que eu trabalho, este aqui, Nelson Porquinho Sem Espinhos, que é realmente baseado numa história real desse lindo porquinho simpático que quando eu vi eu fiquei apaixonada, né? E ele nasceu assim, sem espinhos. Então eu trago para a história... É um porco espinho sem espinho. Um porco espinho sem espinho. E eu trago para a história para a gente falar da questão do respeito ao outro, da diferença, né? E tudo mais. E então meus livros estão aí. Eu estarei na Bienal do Livro da Bahia, que acontecerá de 26 de abril a 1º de maio, estarei com um stand lá. Então já aproveito para convidar todo mundo a ir para a Bienal, porque é um momento maravilhoso de você ter contato com literatura, de você ter contato com muitos autores, livros, palestras, né? Acho que uma programação muito rica. Que bom. E você não falou do livro, não trouxe, porque está esgotado, mas a borboletinha não quis mais ficar na cozinha. Me fala, que a gente achou interessante esse título, né? Tocou ela. Foi assim, muito legal, porque assim, os meus livros surgem muito das conversas que eu tenho com as crianças. Um dia eu estava sentada na mesa, almoçando com meu filho, né? E aí, cantando a música, borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Aí meu filho parou e falou assim, minha mãe, vem cá, essa borboletinha não pode fazer outra coisa não? Ela tem que ficar todo dia na cozinha fazendo chocolate? E aí eu saí correndo, peguei o papel, peguei a caneta e anotei a ideia, né? E eu disse, realmente, a borboletinha merece ser o que ela quiser, né? Merece estar no lugar onde ela quer. E aí a borboletinha no meu livro, ela quer ser astronauta, né? E aí a gente pensa, por que astronauta? Porque a gente sabe também que não são muitas mulheres que às vezes conseguem chegar, né, a ocupar determinadas posições. Eu trago isso de maneira metafórica para falar desse empoderamento feminino, de que a menina, a mulher pode ser o que quiser, pode ocupar o lugar que quiser, né? E a literatura também é lugar para a gente falar disso, né? Também é lugar para a gente refletir e começar as crianças a formar, né, refletirem. As crianças. Formar as crianças, não só as meninas, mas e também os meninos. Para respeitarem as mulheres. Para saberem que, na verdade, a mulher pode estar ocupando o lugar que ela quiser. E as meninas também podem ser o que quiserem, né? Eu acho que isso é muito importante. O brasileiro, o baiano, eles ainda leem pouco? A gente tem essa ideia, né, de que o brasileiro lê pouco, de que o baiano lê pouco. Na verdade, alguns estudos têm mostrado que essa questão da leitura tem aumentado. Agora, que determinado tipo de livro tem sido lido, né? Então, por exemplo, agora surgiram os e-books, que têm mais facilidade de acesso, né? Mas também, que tipo de leitura é essa? Então, acho que a gente tem que começar a pensar em que tipo de coisa está
estamos lendo ou estamos proporcionando para que as crianças leiam, né? Porque uma coisa é você ler, por exemplo, um livro brinquedo que na verdade não tem muito apelo literário, mas é mais alguma coisa mais comercial. E outra coisa é você pegar um livro de literatura que realmente traga uma mensagem, que realmente traga uma coisa para formar aquele cidadão, né? Então, eu acho que é muito importante a gente perguntar o que é que se lê, né? Hoje, o que é que está se lendo? Porque muitas vezes você está lendo muitas mensagens, às vezes em WhatsApp, né, correntes, ou muitas mensagens que estão aí. Você lê tão rápido que não consegue interpretar. E você não consegue interpretar e você não consegue perceber que a mensagem é falsa ou verdadeira. Hoje acho que a dificuldade né? dos jovens é interpretar o que está lendo. Muito forte, muito forte. Essas entrelinhas, né, terminam ficando aí muito difíceis para esses jovens interpretar. E a literatura, ela vai proporcionar isso. Quanto mais você lê, quanto mais você tem acesso a livros, mais você tem essa capacidade leitora, né? De estar compreendendo o mundo, a realidade, não só os livros, mas a realidade, porque o mundo também é uma leitura. A gente lê o mundo toda hora, né? E quem lê mais interpreta melhor, escreve melhor, né? Raciocina mais. Com certeza. Ari, falta incentivo para a cultura, falta políticas públicas para a cultura, para a arte, para a música. Já vê 9 que 10 não ganha? Rapaz! A cultura ainda é tratada como... rapaz, mas dê sua opinião sobre isso. Porra, eu vendo ela falar, rapaz, como eu disse, você é um sacerdócio, bicho. É uma luta. Eu acho que a cultura devia chegar em primeiro plano. Porque, como você disse, a gente lê a cidade, a gente lê a nossa vida, a gente lê tudo, né? Observa, interpreta. E a gente vê a importância da cultura, né? Por exemplo, na pandemia, quando a gente ficou isolado em casa, se a gente não tivesse música, se a gente não tivesse cultura, a gente não ia realmente conseguir passar por aquilo, porque foi realmente muito difícil, a gente o tempo inteiro em casa, né? A gente o tempo inteiro isolado, se não fosse a arte para nos salvar, nos fazer refletir e nos acalentar nesse momento. E aí as cortinas fecharam nessa época e os artistas passaram perrengue, né? Quem vive de arte e de música. Falando assim de humanidade, porque eu sou doutrinador na Casa do Caminho. Eu mexo muito com mediunidade. E às vezes, brincando, eu digo que a Terra é um manicômio judiciário, né? A gente veio mesmo para pagar, meu irmão, não veio para o play, não. Mude, né? Faça uma releitura de você mesmo, porque, bicho, depois que você deixar isso aqui, ó, aí é onde começa a história. Então você tem que amar, você tem que perdoar. Difícil. Como o Cristo, um apóstolo, eu gosto de citar essa passagem, que perguntou para ele: mestre, a salvação, onde é que está a salvação? Ele disse: é você amar o seu inimigo. Impossível! Quem vai amar o vizinho que bota o som alto? Segura a tranca, não sei de onde. Do domingo que você quer descansar. Difícil. Entendeu? Então, o cara que solta o cachorro dele na rua, que prende esse cachorro, que nada. Pronto, é isso aí. Você tem esse impasse todos os dias, para você refletir, para você fazer na verdade, testar sua paciência, não é? E pronto, ele disse, é o amor incondicional. A gente está longe. É um experimento enorme. Eu sou a favor do voto distrital. Por exemplo, tem um bairro como Itapuã, deve ter mais de 100 mil pessoas, levinho. Então Itapuã deve ser olhado por Itapuã. Os problemas dele, eles têm lá o que é que eles vão fazer, a cultura, o hospital, a creche, a limpeza. Entendeu? Fazia distrital, cada um tinha resolver seus próprios problemas, tinha um gestor. Para que o cara não abrace, ele não pode. Eu não sei quantos vereadores tem, mas 43. Não pode uma cidade que tem quantos? 3 milhões, Salvador? Eu acho isso, né? Pronto, vamos dizer 3 milhões de pessoas para você fazer uma gestão. É difícil. Como um presidente da República, é difícil você controlar um país de 220 milhões de pessoas. Como você faz um ministério que cada cabeça é uma cabeça. Se errar, é você que vai levar na cabeça. É muito difícil administrar. Eu não estou dizendo assim, todos têm falhas.
Mas eu acho que você tem que... Pronto, eu fui militar, fui fuzileiro do exército, sabia? O cara não acredita, mas fui. E tinha um cozinheiro que dizia que é muito mais fácil você cozinhar para 5 pessoas do que para 50. Não é não? Então eu acho que você deveria dividir por partes. Primeiro, acabaram-se os festivais. Eu participei do último festival que eu passei pela Globo, foi o Canto Nordeste. Muito bom, revelou muita gente. Então, deveriam... E mesmo assim, quando você faz um programa global de arte, sempre tem aqueles arrumadinho que é o filho de não sei quem, que tem um sobrenome que lhe leva, não é? Então, o distrital é isso. Você chega no bairro, faz, quem é artista aqui, quem é cantor, quem é seu? Vamos filtrar daqui, depois leva para o município, depois as cidades levam para o estado e leva para a federação. Aí sim, aí você estava vendo quem é, de onde vem o insumo, para onde vai o insumo. Agora chegar e dizer, veio 180 milhões, 200 milhões, vamos fazer uma reunião, você faz um edital, como você disse, que é um problema para você ver. Um livrinho desse, cara, que tem muita cultura, história, a vida dela num livro desse, para você entrar no edital, que o cara, até a cor da caçola, meu irmão, você tem que dizer... Que é isso, É bicho? muita burocracia, muita documentação. Então, como é que é? Sabe como é que é? E às vezes você entra no edital e eles vão contemplar 2, 3 livros, né? Quando você tem, assim, uma série de documentos e aí você desiste. Você diz, poxa, eu não vou providenciar tudo isso, porque para eles contemplarem 2 livros, tanta gente, tanta coisa boa, tanta gente produzindo, né? Então eu acho que falta mais investimento, claro, muito investimento. Temos muita gente boa. Gente, a gente tem... A Bahia é um celeiro cultural. Tem muita gente boa que está aí, precisa de incentivo, precisa de apoio, né? Precisa aparecer. Eu acho que a gente tem que investir cada vez mais. Não que você tenha que abrir um leque para tudo, vai entrar de tudo. É, porque tem que ter uma seleção. Aí você faz uma pré, Isso, entendeu? Aí depois chega para o menino, rapaz, estude mais, não desista não. Estude mais, leia mais para você... Se eu componho é porque eu leio muito. As frases têm que vir na minha cabeça. Eu não posso fazer um lé concreto. Claro, de onde vem as ideias. Pronto. Né? Então, você tem que dizer ao menino, assim, estude mais. Os que já estão aqui, agora vai nessa leva. Eu, naquele da Boticário, eles fazem todo ano, né? Eu já escrevi umas 500 vezes, já mandei o material, nunca. Aí vem do meu e-mail. Muito bom o seu material. Menino, como você é bom. Sim. Agora, esperei um pouquinho para a próxima. Aí, para mim, não voga. Breve. Você também, como compositor, você faz música por encomenda. Como é compor por encomenda? Não tira um pouco da liberdade, da criação, da liberdade da coisa? Porque eu imagino a composição assim, uma coisa que brote. Vou compor. E consegue, encomendando uma música tal. Repare, o Xangai disse uma coisa certa. E olha, negão, faça tudo de dentro para fora. Mas aí você tem que fazer de fora para dentro também. Porque encomenda é uma coisa de fora para dentro. Aí eu já fiz uma série, eu trabalhei na Jovem Pan muitos anos. Eu fui técnico de gravação. Mas saber o que é que você não fez ainda. Aí a gente fazia jingle, mas eu vou contar uma história aqui. Já passou, caducou esse crime. Isso foi muito antigo, né? A gente fazia assim, por exemplo... O candidato da cidade tal é muito bom, entendeu? A gente fazia essa melodia, não sei quem mais lá, botava uma letra dessa melodia, aí ia para o arquivo. Aí se uma cidade fosse muito longe, aí o Antônio é o melhor da cidade, não sei o que, o Manuel da cá, o jingle estava pronto, eu botava o Manuel. Fiz muito disso. Eu botava, acho massa o sotaque dele, eu botava. Eu botava. Aí colocava o Manuel, entendeu? Fiz muito isso. De encomenda, fiz. O cara dizia, olha, eu tenho que falar. Eu dizia pro candidato, você quer o quê? Aí menti, claro, né? Ele fez o melhor do mundo, não sei o que, seu amigo, vai fazer a saúde, vai fazer não sei o que. Ele mentira, um monte de coisa que ele não vai cumprir. Mas você fazia. A inspiração é outra coisa, né? Quando você pensa em alguma coisa e flui. Eu faço primeiro a melodia, depois eu faço a letra. E muitas canções fizeram assim. Às vezes eu escrevo, as minhas composições são sempre uma carta. Por exemplo, essa aqui, ó. Até Mano Walter gravou. Essa aqui, ó.
vai sair um clipe, né, agora, e a gente vai colocar no clipe, a mulher do clipe vai ser uma trans. Porque a música do LGBTQIA+, fui eu que fiz. Então eu luto também. A minha situação, eu não tenho cor, né? Eu sou pálido, sou transparente. E luto pela causa colorida. E a afro, a gente está incluído na afro. E não sou gay e estou incluído na LGBT+. Entendeu como é que é? Eu acho, assim, o meu TCC do meu mestrado é você ama o outro. Você não ama um homem ou uma mulher, você ama o outro. Pronto, aí eu escrevo isso aqui, ó. É uma carta que eu fiz para uma pessoa misógina. Só sabe amar uma mulher quem ama de verdade. Saudade é coisa que só acontece quando a gente ama. É feito nos lençóis da cama, é grande a vontade. É espiritualidade quando tu me chama. É como se eu fosse abelha e tu fosse o mel. Vem pro nosso ninho quando eu te chamo. À noite quando sou o mar e você é o céu. Vou te encontrar no horizonte pra gritar te amo. Fico pensando nessa minha vida longe de você. Eu não consigo viver sem a força desse teu viver. Me acostumei a levantar cedinho, ter teu carinho antes do café e fazer amor, provando o sabor de te fazer mulher. É uma carta que eu escrevi, entendeu? Tem que ter um sentido pra mim, senão não canto. E tudo que é bom dura pouco, nosso tempo acabou. Deixo aqui para divulgar onde é que as pessoas podem conhecer seu trabalho, divulguei suas redes sociais. Então, no site www.palmiraheine.com.br, no Instagram, @palmiraheine, que é H-E-I-N-E. Isso. E na Amazon vocês podem achar Chapeuzinho no Pelô, A Cigarra e a Formiga, Uma Aventura em Salvador e todos os meus outros livros. Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Ari, divulgue aí suas redes sociais. Já, o papo foi massa. Não foi? Foi. O meu Instagram, né? @Ari Persiano Cantor. Esse é o Instagram. Aí lá tem seus clipes. Isso, tem tudo. Pronto. E as duas empresas que trabalham comigo, né? Que é a Butterfly e a Rubra Butterfly, que é borboleta. Borboleta, Deus, nada por abelha, acaso. Nada por acaso. Tudo aí se interconectando. E a Rubra Rosa, que inclusive a Rosinha tá ali. Diz o número, Rosinha, que eu não sei. 9288-5134. 9288-5134. Pronto. Gente, obrigada, Ari, obrigada. Amém, Obrigada, amém. Palmira. Até uma Joia, próxima. joia, Foi muito bom ter joia. vocês aqui. Beleza. E vamos encerrar com música, lógico, Vamos música embora. boa. Até a próxima. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo, do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. E é tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. E quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem-querer. Não posso ser feliz assim, tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? É morrer de saudade só.